Quero agregar o tempo de liderança e meu tempo de inscrição, presidente. Muito bem. Ministro Paulo Teixeira. A última vez que eu estive aqui Aqui, ó, ministro. A última vez que eu estive aqui, o senhor aí, foi na CPI do MST. E hoje o presidente passou um vídeo de algo que eu não ouvi dizer. Porque o senhor está falando muito bonito, mas a realidade é diferente, a realidade é cruel com essas famílias. E estivemos, eu, Ricardo Salles, Rodolfo, e outros deputados que estão aqui presentes, que eram integrantes da CPI, para ver a realidade dessas famílias acampadas, assentadas. E a realidade é muito dura, muito cruel. Famílias em barracos, chão batido, sem acesso à água, sem acesso a trabalho, sem acesso à dignidade, sofrendo, na expectativa de uma vida inteira de ter um título definitivo, provisório ou definitivo, para ter uma autonomia, para ter o que legar à sua família. E anos se passando e nada é feito. E nós chegamos a uma situação absurda, em que nós vemos que a reforma agrária vista pela esquerda foi suspendida no governo Dilma, porque o TCU observou que não pode um movimento clandestino, um terceiro que não faz política pública, que a lei não delega a função de fazer política pública, ser responsável por simplesmente escolher a terra que vai ser destinada à reforma agrária, porque o MST faz isso, ele invade a terra e diz, aqui vai ser feito um acampamento, aqui vai ser feito um assentamento, e simplesmente o INCRA aceita que um entre clandestino, e muitas vezes criminoso, porque usa da violência e da ameaça, escolhe a terra onde vai ser feito a reforma agrária, e também escolhe as pessoas que serão beneficiadas, infringindo o artigo 37 da Constituição, da impessoalidade. Com base nessas flagrantes ilegalidades, o TCU mandou suspender a reforma agrária tal como era feita pelos governos de esquerda. E estabeleceu que a lei fosse cumprida, a lei que estava sendo descumprida. Quem fez essa moralização foi o governo Bolsonaro, que fez uma plataforma onde a pessoa que quer ser beneficiada vai lá e se inscreve no seu CPF, vê se cumpre os requisitos. Aliás, tinha uma série de irregularidades. Aposentados, pessoas, funcionários públicos, pessoas mortas, pessoas com sinais externos de riqueza, todas estavam sendo beneficiadas. Para tudo, disse o TCU. O Bolsonaro moralizou. O que fez quando o PT voltou, Lula 3? Acabou com essa plataforma de moralização e disse que tinha que ser retomados os velhos métodos, com um intermediário MST que já não era mais necessário. Porque se para você escolher terra para fins de assentamento, você faz um leilão público. Quem quer destinar terra para a reforma agrária? Inscreve sua terra aqui para ser vendida publicamente, num pregão, num leilão. Quem quer ser beneficiado, se inscreve. A gente cruza os dados dos sistemas eletrônicos das plataformas de governo para ver se essa pessoa tem realmente os quesitos técnicos para isso. E aí nós vemos, inclusive, essas pessoas em situação análoga à escravidão, com esse sonho da propriedade. E vou dizer, ministro, não foi só a renovação de CCU que o Bolsonaro fez. O senhor falou aqui, Bolsonaro só fez apenas renovação de CCU. Não, Bolsonaro não fez apenas renovação de CCU. Bolsonaro foi o presidente que mais concedeu títulos provisórios e definitivos para fins de reforma agrária. E fala aqui os dados oficiais. De 2019 a 2021 foram 84 mil titulações definitivas. E entre provisórios e definitivos, que tem várias aí nomeações dos provisórios, são 452 mil titulações dadas às pessoas que estão nessa situação. E os dados são alarmantes, porque nós temos 87,9 milhões de hectares de áreas de assentamentos para as famílias destinatárias de reforma agrária. 87 milhões de hectares, enquanto que, para cultivo de grãos no Brasil inteiro, nós só temos 61 milhões de hectares. E aí vem o dado, a comparação. Pô, toda a nossa agricultura pujante, que sustenta a balança comercial, tem 61 milhões de hectares e é uma avalanche de exportação, de orgulho nacional. Enquanto que os 87 milhões, que é maior do que a área agricultável, estão famílias, centenas de famílias, que, infelizmente, segundo o dado do Censo Agropecuário, do IBGE, a produção agrícola dessas famílias não chega a um salário mínimo por mês em média. Ou seja, pessoas estão, sim, em situação de miséria, em situação de pobreza, em situação de indignidade. Ou seja, nós queremos uma reforma agrária feita dentro dos parâmetros legais, feita dentro da dignidade. E como é que se faz dignidade?
É dando título, é dando autonomia, é dando independência. É a libertação das pessoas. E não a escravização das pessoas, mantendo-as por 10, 20, 30 anos. Teve pessoas aqui que ousaram contrariar o movimento, porque o Stedley também esteve aqui. E ele falou, quem não cumpre a lei do movimento, porque dentro dos assentamentos nós temos uma lei própria do movimento. Quem não vai, naquele movimento ali, naquele vídeo que a gente passou, tinha um galpão que era de maquinário que estava sendo usado para doutrinação ideológica. As famílias que não iam semanalmente receber essa doutrinação ideológica eram punidas e excluídas do beneficiamento da reforma agrária. Então, isso é um absurdo. Nós não podemos consentir que isso aconteça. Por isso, ministro, vamos resolver a reforma agrária de uma vez por todas. E não conservar essa... Ou é uma estratégia. Talvez seja uma estratégia manter essas pessoas nessas terras, porque as terras ficam no poder dos assentados, ficam no poder dos movimentos, e as pessoas ficam num clientelismo eterno político. Porque muitas daquelas pessoas que a gente entrevistou disseram, em época de eleição, nós somos... Os líderes nos dizem para quem a gente tem que votar. Isso aqui é testemunho público que está registrado na Câmara dos Deputados. Então, ministro, vamos resolver? Vamos dar titulação definitiva e provisória. Vamos superar os dados recordes do Bolsonaro, de 400 mil titulações entre provisórias e definitivas. Vamos dar autonomia e independência para essas pessoas. Porque é isso que a gente quer, é isso que elas merecem. Então, sobre reforma agrária, ministro, é esse desabafo que eu tenho que fazer, porque eu, poxa, acompanhei o drama dessas pessoas. A gente não pode mais permitir que isso aconteça, porque nós somos a favor da liberdade individual, da dignidade das pessoas, da autonomia, para deixar elas fazendo o que quiser das suas vidas, do seu pedaço de terra, porque elas merecem ter essa autonomia e não ficar tendo esse sonho que nunca é realizado. E com relação, ministro, à questão do aumento do preço dos alimentos, por causa do aumento do dólar, o ministro diz, por causa do governo Trump. Mas falta fazer um olhar para dentro do seu próprio governo, ou desgoverno. Teto de gastos, gastança desenfreada. Teto de gastos não existe mais, o que existe é um piso de gastos. Isso foi votado antes do Lula assumir. Uma vergonha, porque agora estamos vendo um governo descontrolado, cujos gastos são desenfreados. Não há limite, não há limite para a gastança. Dívida pública só aumenta. Aí, com gasto desenfreado, sem responsabilidade fiscal, o que acontece? A inflação volta, e volta toda. E aí os preços disparam. E a gente pega, por exemplo, o preço do café em 2019. Estava R$19 o quilo. Hoje, está quase R$60 o quilo do café. E aí, só culpar o Trump e o dólar? Não, nós temos que culpar o verdadeiro culpado, que é a gastança desenfreada do governo, que faz os juros estourarem, dispararem, e a inflação também disparar. Juros altos, inflação alta, ferra com o povo. E beneficia quem nessa história toda? Beneficia os bancos. Então, é o governo dos rentistas, porque quem tem dinheiro lucra com isso. Quem tem dinheiro no banco lucra, os bancos lucram. E aí a gente vê novos escândalos agora do INSS, onde sindicatos que sempre são aliados da esquerda, infelizmente são descobertos roubando dos velhinhos, dos benefícios, aposentados, que trabalharam sua vida toda e agora sequer vão ter mais esse dinheiro, ou vai saber, porque a própria ministra do Lula falou que em 2027 nem vamos ter dinheiro para pagar o básico. Então, essa é a dura realidade. Então, não adianta, ministro, culpar Trump e culpar o aumento do dólar, porque tem que fazer a conta dentro de casa, dizer para o Lula e para a Janja parar de gastar um pouco também em viagens internacionais. 1 bilhão gastos em viagens internacionais, que vergonha! Aonde vamos parar? Que país é esse, meu Deus do céu? Acabou o Brasil? Vai pro fundo do poço desse jeito. Nós precisamos fazer, sim, uma reflexão, ministro, e voltar para os trilhos, e voltar a fazer o que é certo, parar de gastar e ter responsabilidade. O povo não aguenta mais isso. Outra coisa que o ministro falou, que diminuiu os conflitos no campo. Mas, na verdade, apesar da diminuição dos homicídios, temos dados aqui oficiais de um aumento significativo de outras formas de violência. Ameaças de morte, 272 casos em 2024, um aumento de 24% em relação aos
219 casos registrados em 2023, atingindo o maior patamar da última década. Tentativas de assassinato no campo, 103 casos em 2024, aumento de 43% em comparação a 72 casos em 2023. Número total de conflitos no campo em 2024 foi de 2.185, segundo maior desde o início da série histórica da CPT em 85. Ou seja, falta regularização fundiária. O povo que está lá não aguenta mais e aí que começa um contra o outro. Por quê? Porque o seu sonho não tem uma delimitação do que é cada um. É tudo ali, daí... Não é tudo de todos e não é nada de ninguém, porque o governo não resolve. Então, nós temos que dar dignidade a essas pessoas, ministro. Ministro, é essa a reflexão que eu quero fazer. E os questionamentos eu fui fazendo ao longo da minha explanação. O Brasil aguarda respostas. Muito obrigado, presidente. Obrigado.